Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Neste dia no qual nos encontramos, nesta 26ª semana do Tempo Comum e escutando a literatura da Escritura tirada do livro de Jó, capítulo 3, versículos 1 a 3, 11 a 17 e 20 a 23. A primeira expressão, quando me preparava para esta celebração, revisitando o texto, foi uma que talvez possa soar mal, mas eu vou explicar bem. A palavra desgraça significa falta de graça, ausência de graça. Tudo bem? Então, como que um desabafo assim, lendo o trecho do capítulo 3 que acabei de citar, veio uma coisa na minha cabeça, mas coitado, que desgraça. Que falta de graça. Não precisam arregalar o olho, não estou xingando ninguém. Pois bem, vejam, nós estamos no contexto onde Jó já sofreu bastante. A vida já foi muito dura com Jó. Ele não pode mais dizer que seja Deus quem o esteja castigando. Na verdade, Jó só tem uma expressão. Depois de tamanho sofrimento, ele vai dizer assim: maldito seja o dia em que eu nasci. Seria melhor que eu não tivesse nascido. Ele não se volta contra Deus, obviamente, mas ele tem um profundo desabafo de dizer: mas que vida ruim, que história péssima, que vontade de não ter nascido. Que tamanho sofrimento é esse que leva, inclusive, Jó a dizer assim: maldito seja o seio de minha mãe, maldito sejam as suas pernas que deixaram com que eu nascesse. Eu não deveria estar aqui. Seria até melhor que eu fosse como um abortivo que tivesse enterrado. Era preferível não ter visto a luz do dia. Gente, e viver é tão bom, né? Viver é bom demais. No entanto que quando a morte chega para nos tocar assim de algum modo, alguma doença, a gente já dá um jeito de correr dela. Fazemos tudo para que não aconteça. Lutamos contra ela. Aí está. Esse trecho mostra com grande maestria o quanto que um coração profundamente amargurado, cansado, mesmo que não se volte contra Deus, mas como ele precisa de desabafo e como às vezes a única coisa que ele tem a dizer é: que falta de graça, que desgraça. É como rasgar a alma e soltar tudo aquilo que pesa e que não tem respostas.
Jó abre um desabafo. Perde tudo, rejeitado pelos seus, se sente profundamente abandonado. Profundamente sozinho. Talvez na realidade mais triste que a morte, porque mais do que se sentir prestes a morrer, talvez seja se sentir extremamente sozinho, sem nada e nem ninguém. Seus dias não valeram nada. Esse sentimento, expresso por Jó, espero em Deus que ninguém tenha sentido isso ainda, mas a ideia que me dá quando pego os trechos da Escritura que tem esse lamento é justamente de dizer: quanta dor esse homem não carregava? E a quem ele poderia falar para compreendê-lo? A mim? Nós não temos a paciência de escutar quem chega para um lamento no nosso ouvido. Às vezes nós estamos tão cansados e tão estressados que escutar um oi é pior do que um tapa. Nós homens temos uma característica muito interessante, que quando a gente chega em casa, a gente entra num mundo onde a gente não quer escutar nada nem ninguém, se senta em frente de alguma televisão, ou então fica num lugar onde todos podem falar tudo e a gente só quer ficar ali alguns instantes no buraco vazio do existir, onde é só a gente. E ali, naquele lugar, qualquer coisa que venha não tem muita importância. Às vezes nós não temos a paciência de escutar aqueles que estão do nosso lado com o bom dia ou boa tarde. Tem coisa mais terrível, eu me lembro uma vez, do que a pessoa querer simplesmente ter um momento íntimo nas suas necessidades, ficar ali, é uma palavra feia que eu vou usar, mas um espaço onde você simplesmente quer ficar dentro do banheiro sozinho, naquele momento mais íntimo nosso. E de repente, fulano, a imagem que Jó apresenta, mais do que simplesmente esse local que eu acabei de citar, ou simplesmente um homem que quer se sentar em frente de algum lugar ou ficar num lugar vazio, ele está querendo dizer exatamente assim: há um espaço aonde ninguém alcança, que é profundamente nosso, de tamanho sofrimento ou de tamanha dor, que ninguém consegue compreender, e nós só temos um único momento de sermos nós mesmos e dizermos: está muito ruim. A morte, ela talvez tenha um benefício, porque talvez quando se morre se cessa tudo, mas quando se vive, pode-se ter esses momentos como definitivos. Mas eu gosto muito de uma expressão que inclusive Padre Samuel fala: todo sofrimento é passageiro, tudo passa. E quando nós pegamos a literatura de Jó, percebemos justamente isso: vai passar, esse momento passa. Jó reconstruirá sua vida, passará pelos seus momentos de dificuldades, mas ele vai se reconstruir. O importante é saber aonde se quer atingir e como se quer atingir. Com a profunda convicção de que o sofrimento presente não precisa ser algo que nós tenhamos buscado com as nossas mãos. Ele existe, ele está aí. O sofrimento de uma dor de barriga sem ter comido nada. O sofrimento de vez em quando acordar no outro dia por causa de uma alergia, com aquela coriza irritante que mata, e a gente fica simplesmente assim. Ou porque dormiu de mau jeito, tem uma dor no pescoço, na coluna. Isso eu falo com propriedade. Mas existem outros: a morte de alguém, a doença de alguém. O simples fato da gente parar e pensar: eu tenho que dar um jeito na minha vida. Não sei como fazer, mas eu preciso dar um jeito. Isso já é um nível de sofrimento. Agora aqui está um detalhe. Se a realidade do sofrimento leva-nos em alguns momentos a pensar
como diz Jó, maldito seja o dia em que nasci, aí já está uma experiência, mínima que seja, da morte. Porque acharmos que realmente os nossos dias, que podem estar permeados de luzes, são só trevas. Mas aí está uma coisa: ressurgir. Ressurgir é mais do que simplesmente criar um novo ânimo. Ressurgir é ter a profunda convicção de que nada do que experimentamos é eterno. A alegria passa. Lembremos-nos da liturgia de semana passada. A tristeza também. A dor passa. As cócegas também. Mas é importante, de tal modo, termos a consciência, então, de que cada momento como único, marcado pelo sofrimento ou pela alegria, ele deve ter um veio de esperança. E é esse veio que o Evangelho de Lucas nos apresenta. Capítulo 9, versículos 51 a 56. Caríssimos, vou explicar muito bem. Jó, ele é rejeitado e faz essa expressão, maldito seja o dia em que eu nasci, e reconstrói a sua história. Entretanto, Jó, sendo rejeitado, sofrendo, ele percebe-se profundamente sozinho. E o que isso tem a ver com o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56? Porque Jesus também começa a experimentar isso. Jesus diz no trecho do versículo 51, estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. É de sua morte mesmo. Então ele toma a firme decisão de ir para Jerusalém. Há um trecho que vai dizer assim, ele endureceu o rosto. Uma tradução que eu gosto muito, ele endureceu o rosto. Endurecer o rosto é quando a gente pode até não querer fazer aquilo, ou quando a gente precisa dizer um não bem dado, mas com aquela vontade de dizer um sim, sabe? Quando a gente precisa tomar uma decisão difícil, e às vezes até dá a vontade de escorrer uma lágrima, a gente enrijece o rosto, olha firme, com a convicção, é preciso fazer. Os santuários, os padres dizem que eu tenho essa característica. O pessoal que eu trabalhei era um pouco assim. Trabalhei antes na paróquia. Diz que quando esse cabelo arrepia e eu faço assim... Bom, enrijecer o rosto. Ele sabia o que poderia vir. Não o que viria, mas o que poderia vir. E ele já começa a experimentar a rejeição, porque quando ele vai passar pelo povoado dos samaritanos, ele é rejeitado. Eles não o acolhem. Mas, na verdade, ao longo da história de Jesus, muita gente o rejeitou. Existem aqueles que nos rejeitam mesmo estando com as mãos dadas a nós. Isso existe. Existem aqueles que se fazem amigos. Uma expressão que escutei uma vez. Existem aqueles que são os nossos amigos para as horas boas. Agora, perca o seu emprego. Pare de frequentar aquele barzinho. Fique doente. Percebam que a rejeição não significa simplesmente não acolher. A rejeição pode dizer também, eu estou com você, mas não estou. Pode-se dividir a mesma cama com alguém que se rejeita. Ou até a mesma casa. Basta ver algumas relações de pais e filhos. Ele enrijece o rosto, porque a decisão não era fácil. Mas era preciso tomá-la. Vai ao povoado, não é aceito e simplesmente continua o seu caminho. Ele foi rejeitado quando disse, ainda no Evangelho de Lucas, eu não vim para vocês,
Eu vim para todos. Agora, se vocês não me querem, eu continuo o meu caminho. É interessante porque algumas pessoas não entendem justamente o que isso significa. Não me quer? Tudo bem. Mas eu continuo o meu caminho. Mas em alguns momentos nós achamos que precisamos enfiar a pessoa dentro de uma dinâmica da qual a gente acha que seja melhor para ela, que seja dentro da nossa comunidade, mas não percebemos uma coisa: o Senhor continua o seu caminho. Aqui está um detalhe muito importante. Os discípulos acham um absurdo os samaritanos não acolherem Jesus e, inclusive, tem uma expressão muito interessante: vamos mandar fogo para destruí-los. Jesus os repreende e continua. Porque, na verdade, vai destruí-los por quê? O que eu tenho que fazer é mais importante. Aí está, o enrijecer o rosto é inclusive ter a capacidade de, em alguns momentos, por saber o que precisa ser feito, por saber o caminho que precisa percorrer, não dar atenção àquilo que é mesquinho e se destruir os outros é uma forma de mostrarmos que temos algum poder, já somos perdedores. Bom, Jesus começa o seu itinerário de, sendo rejeitado, experimentar pouco a pouco a morte. Os discípulos ainda não entenderam isso. Porque a reação deles é para... E não entenderam justamente o que eles podem fazer aprendendo com seu mestre para gerar a vida no coração de outros. E aí, eu me lembro da memória que hoje nós celebramos na igreja, que é de São Vicente de Paulo, o fundador das maiores obras de caridade do mundo. Do mundo. Vicente de Paulo entra para o seminário, queria estudar, e dizem que ele também tinha o interesse de conquistar um bom lugar. Entretanto, Vicente de Paulo se torna escravo durante um tempo, é acusado injustamente de roubo, foi acusado muitas vezes de fazer coisas ilegais. E interessante, muito interessante, o homem que queria status se preocupou com aqueles que não tinham status nenhum. E se colocou a fazer das suas frustrações um caminho que gerasse vida para os outros. Inclusive, alguns de seus companheiros, antes de se tornar o homem que se tornou, entram no caminho que ele experimenta. Funda o maior hospital de sua época, começa a ajudar outros a terem condições de, mais do que falar alguma coisa para alguém, ajudar os outros a dizerem. Isso significa educação. Mais do que simplesmente ficar à busca de um lugar ao sol, ele deu lugar ao sol a muitos. Daí, ele transformou a sua desgraça, ou as várias desgraças que teve ao longo de sua vida, em fontes de graça e de vida para aqueles com quem ele convivia. Bom, aqui eu concluo. Meus caros, todos nós temos os nossos sofrimentos, todos nós temos as nossas sombras, todos nós temos as nossas luzes. Agora o ponto importante é, será que nós
temos o veio da esperança que faz com que ressignifiquemos todos os nossos passos, as nossas opções? Será que nós somos capazes de lidar com o simples fato de que nem todos irão acolher aquilo que de bom apresentamos, mas é importante seguirmos o caminho? Será que nós temos a convicção de Jó que a vida pode ser até muito difícil e em alguns momentos temos o desejo de dizer socorro, mas também nos lembrarmos que nesses momentos mais íntimos em que a gente pode inclusive rasgar o nosso coração ao nosso Deus e falar a Ele com sinceridade, não com a mediocridade das palavras que buscam simplesmente seguir as formas, mas aquela que fala do coração, e lembrar o seguinte: chegue a minha oração até a vossa presença, porque eu sei que o Senhor é o único que pode me tirar das garras da morte. E justamente porque acreditamos nele, saber que em muitos casos na vida enrijecer o rosto e ter a firme convicção do caminho que devemos percorrer, fazermos o que devemos. E saber que até aqueles que estão ao nosso lado podem não entender que fazer a vontade de Deus, que ser honesto, que mais do que falar do Evangelho, assumir segui-lo, mais do que falar que se deve pensar no futuro, comprometer-se em fazer agora o que construirá um futuro, e que podem ter muitos ao nosso lado, aqueles mais íntimos que vão dizer: vamos dar o troco. Simplesmente seguir o caminho com a hombridade de quem sabe o valor que carrega na vida, o valor que tem na vida, e com o compromisso de fazer com que essa vida promova a vida de outros. A exemplo simples, nosso Senhor Jesus Cristo, que entrou no mais profundo da rejeição, sendo morto inclusive por aqueles a quem Ele ofereceu a vida, tendo sido rejeitado, morreu, mas ali não foi o ponto final. Ressuscitado indica para todos nós um novo caminho que é marcado pela vida, pela esperança. Ou como Vicente de Paulo, que tendo sido, repito, rejeitado, acusado, escravizado, não fez com que isso tornasse a sua vida algo amargo para a vida dos outros, mas pelo contrário, trouxe alento, força e esperança num tempo em que a França, aqueles que eram desvalidos, só tinham literalmente uma pessoa com quem contar: o Senhor nosso Deus. A sua vida e a sua história, repito, pode ter muitas tristezas ou até muitas alegrias, mas tudo é passageiro. Agora, o que você faz com isso? Enrijece o rosto e continua a fazer o que é preciso e seguir o Evangelho. Em muitos casos, nos exige isso, ou é como aqueles que estão com Jesus: não podemos ser rejeitados, não podemos ser contrariados, portanto vamos maltratar aqueles que estão nos ignorando ou estão fazendo o que nós não queremos. Qual é o primeiro ímpeto que você carrega dentro de você? Seguir o caminho fazendo o que é preciso, ou como alguém que não sabe lidar com os limites dos outros, quer simplesmente destruí-los? Só um detalhe: não precisamos matar alguém para destruir. Basta que tenhamos a coragem de falar mal.